Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Queria primeiramente agradecer à comissão científica do 4º Festival de Música Contemporânea Brasileira por acreditar no trabalho e tê-lo aprovado. Agradecer a presença do professor, compositor Edson Zampronha, aqui uma honra. Já vou me adiantando aqui, eu digo para os meus alunos para eles nunca se desculparem, né? Mas eu vou me adiantando aqui pedindo desculpa se alguma coisa que eu apresentar aqui o nosso compositor tiver alguma diferença com relação às ideias, depois a gente discute. Então, eu tive uma ideia de apresentar um trabalho sobre o Zampronha com relação a alguma coisa que me chamasse a atenção nas obras de percussão dele. Ele é um compositor bastante produtivo para os instrumentos de percussão, tem uma importância significativa no repertório brasileiro para os instrumentos de percussão, sendo bastante original nas suas ideias composicionais para esses instrumentos, e dessa maneira não só atingindo o repertório brasileiro, mas o internacional, né, de uma maneira geral. De qualquer maneira, eu acho que essa perspectiva que eu vou trazer aqui sobre os instrumentos de percussão me dá a impressão que, pelas ideias musicais do Zampronha, também podem ser aplicados em outros instrumentos e no resto em parte do repertório dele, porque é muito mais, o que eu vou apresentar aqui é algo muito mais como um ideal musical mesmo do que propriamente técnico. Vou apresentar nos instrumentos de percussão, que é a minha área de conhecimento, mas certamente essas ideias podem ser aplicadas também em outros instrumentos. Bom, para vocês verem a importância do compositor referente ao repertório percussivo, eu elenquei aqui as composições dele, desde 1984 até 2015. Depois, quem quiser saber mais a respeito, pode me procurar. Tá, mas aqui, para vocês terem uma ideia de por que é importante falar sobre o Edson Zampronha no contexto também da música para percussão. Algumas das obras eu escolhi para serem observadas dentro desse campo de pesquisa sobre o gesto, né, sobre o gesto em música. Então, eu vou dar exemplos do Modelagem 10A, que é para vibrafone solo, do Recycling Collagen, que são 2 movimentos de uma obra para 3, né? Faltou o sampling, porque o sampling ele é um último movimento só de eletrônica, né? Ontem vocês puderam apreciar o concerto de abertura, o grupo Take Two tocando Collagen, né? E hoje à tarde, às 4h, eu vou tocar essas 2 primeiras obras, Modelagem 10A, o Recycling e o Collagen. Depois eu incluí uma obra para piano e percussão, que é a Modelagem 13, por conta dos assuntos que a gente vai abordar aqui. O Hipertocata, que é para caixa, gestos, sons, instrumentos invisíveis. E o La Fuerza del Símbolo. Bom, sobre o assunto gesto em música, né, tem aqui uma frase do Ruth Godoy e do Lehman, dentro de um livro que é um compêndio de artigos sobre gesto em música, né, onde ele diz que, isso foi em 2010, né, não faz tanto tempo assim, que a gente ainda está no início das pesquisas relacionando o gesto em música e em todo o âmbito, assim, seja relacionado à neurociência, seja relacionado à filosofia, seja relacionado à arte propriamente, à performance em si, né? Ainda é um campo a ser desvendado, há muita coisa ainda a se discutir sobre isso, né? E, por conta disso, ainda não existe uma sistematização de como é que a gente vai falar sobre gesto, como que a gente vai utilizar o termo gesto para determinar certas coisas no nosso campo de pesquisa.
Dessa forma, eu acabo por afirmar, né, que o gesto ele acaba se tornando uma expressão que é utilizada de forma plural dentro das artes. E dentro da música também, ele é utilizado de forma plural. Ele pode ser visto tanto numa perspectiva abstrata, né, um gesto que você não vê, por exemplo, mas que você ouve, né, ou um gesto que você não vê e não ouve no momento exato da performance, mas que foi algo trabalhado anteriormente e que se transformou em outra coisa, né? A gente vê o produto do gesto, mas não o gesto em si, que é o caso, por exemplo, do gesto que a gente chama de gesto intelectual, né? Que é a forma da gente pensar, né? E o gesto concreto, né? Que é o próprio, por exemplo, o próprio movimento corporal em si, né? E o gesto dos fenômenos físicos, como, por exemplo, a maneira como vocês ouvem o som da minha voz saindo por aqui. Quem está sentado ali ouve de uma maneira, quem está sentado aqui ouve de outra, quem está sentado aqui, né? Ele podia estar brincando ali, jogando graves e agudos em caixas diferentes e tal, né? Tudo isso faz com que haja um movimento sonoro do qual a gente também pode chamar de gesto, né? O gesto do som, né? Vamos seguindo. E aí, 3 perspectivas sobre o gesto em música. A gente tem a perspectiva do compositor, a perspectiva do intérprete e a perspectiva do público. Aqui a gente vai falar mais sobre a do compositor e a do intérprete, né? E aí o Zampronha ele diz que o gesto ele está no limite entre a materialidade sonora e a significação musical. Ora, o que vem a ser isso, materialidade sonora e significação musical, e o que o gesto, né, tem a ver com essas relações, né? O Gritten ele desmembra essa questão da materialidade sonora e da significação musical quando ele chama, né, algumas configurações, como música e som, som e ruído, mente e cérebro, cérebro e corpo, né, partitura e texto, né, texto e ação, né, performatividade, performance, modelo e imitação. Aí peguei assim algumas dessas questões. Movimento corporal, né, vendo da perspectiva do Zampronha, ele é materialidade sonora e significação musical, né? Porque sem o movimento corporal a gente não tira o som do instrumento, e através do som do instrumento a gente dá significado, né? Então é mais ou menos um mix dos dois. A escrita seria significação musical, né? O som, materialidade sonora. A espacialização, materialidade sonora, né? Atividade intelectual, significação musical, né? E o hibridismo, né, envolto dentro de todo esse nosso trabalho performativo, que é materialidade sonora e significação musical. Aí, a gente tem várias analogias, por conta disso, a gente encontra diversas analogias do gesto em música, né, ou em outras expressões artísticas também, né. No nosso caso, a gente vai fazer uma relação com a Gestalt, com a atitude do gesto e com figuras de linguagem, né. A Gestalt ela é uma corrente da psicologia moderna que foi desenvolvida pela escola dualista em Graz, na Áustria, aonde começou-se a se perceber e a se pesquisar o impacto e as relações das sensações e percepções que a gente tem no momento em que a gente vê uma imagem. Como que essa relação visual, que a gente, essa percepção, né, do estímulo visual e a sensação do ver uma imagem, como que isso influencia na nossa relação com o mundo, com o externo. E aí é muito interessante, porque eles pegam umas imagens, na maioria das vezes, bem minimalistas,
né, e procuram entender de que maneira que a gente decodifica a informação daquela imagem. Às vezes a imagem tem um tipo de informação que, numa primeira olhada, a gente não percebe, e que é preciso a gente observar melhor aquela imagem para entender o tipo de significado que ela quer passar para a gente. Então, a Gestalt ela trabalha um pouco muito, com essa relação da sensação e da percepção do aspecto visual, do estímulo visual, né? E aí, a partir disso, o Lerthal e o Yakendo e o Andrew Yost, eles trabalharam essa relação da Gestalt em música, né? A Gestalt ela tem umas leis, que eu vou até mostrar aqui já, né? As leis da unificação, da semelhança, da proximidade, da continuidade, da pregnância. Tudo isso são formas de você ver a figura, né? A unificação do que está na sua frente, a semelhança entre as coisas que estão na sua frente, a proximidade daquilo que está na sua frente, a continuidade, né, da figura e a pregnância. E, através dessas leis, voltando agora, o Yost e o Lerthal e o Yakendo, eles fizeram uma relação com os fenômenos sonoros, com relação à unificação, à continuidade, à proximidade e tal, né? O Yakendo e o Lerthal mais com as leis de aproximação e mudança, e o Yost, em vez de ir atrás dos índices visuais, né, que afetam a nossa percepção, ele foi atrás dos índices físicos captados pelo estímulo auditivo e não visual. E aí ele fez também uma relação, separação de perfil espectral e amplitude de frequência, que seria o timbre, modulações de amplitude, dinâmica, volume, separação temporal, ritmo e tempo, sincronização de ataques e silêncios, momento. Sincronização de ataques e silêncios, o que é isso? É a continuidade, né? É a lei de continuidade, se aquilo continua ou não, né? A separação temporal, a mesma coisa, né? O ritmo e o tempo, é a questão da continuidade, né? As modulações de amplitude, né? A gente pode enquadrar, por exemplo, como lei de unificação, né? A lei de unificação ela fala de igualdade e harmonia, né? E aí, a partir das leis de amplitude, que é o timbre, né, e de frequência, e modulações de amplitude, que é a dinâmica, a gente pode fazer essa relação também. Então, a gente vai jogando um pouco com as leis da Gestalt no aspecto visual, trazendo um pouco aqui para o aspecto do fenômeno sonoro. Depois a gente vai falar um pouco da atitude do gesto, né, procurando entender que o gesto ele pode atuar da mesma maneira com características diferentes, né? Você pode utilizar um mesmo gesto, sendo que ele comunique coisas distintas, né? E depois figuras de linguagem ou estilo, né, que aqui no caso a gente vai falar um pouco de metáfora e metonímia, né? Os músicos eles são reis, né, nessa relação, pelo menos os da música do século XX, né, nessa relação metafórica, né, do que é a construção da ideia musical, daquilo que a gente está querendo passar para o público, o sentimento que o compositor teve no momento de escrever a obra, que o performer tem no momento de atuar, de construir a sua performance. E também a relação metafórica, e aí eu falo um pouco do universo percussivo, entre os instrumentos, né? Como que a mesma escrita ela atua de maneiras diferentes nos instrumentos, né? E aí agora, então, passando para uma parte um pouco mais divertida da apresentação, aqui a gente tem um exemplo de um exercício gestáltico.
Vocês estão vendo essa figura ondulando, né? Lentamente. Ao mesmo tempo que ela ondula, formas dessas amêndoas vermelhas vão se criando dentro da sua cabeça. Você vai percebendo formas diferentes. Agora eu vou pedir para vocês fixarem o olhar em uma amêndoa e não tira o olho dessa... Eu chamei de amêndoa, gente, vocês podem chamar do que vocês quiserem. Mas não tira o olho daí, fixa o seu olhar aí. E a figura vai parar. E a partir do momento que a figura está parada, e você está com o olhar fixado, você vai captar um tipo de forma dessa imagem. Agora me faz um favor, fixa o seu olhar numa outra amêndoa, um pouco mais distante daquela primeira que você fixou. E você vai captar outras formas dessa única figura que está aqui. Então, é uma maneira interessante da gente perceber que para onde a gente guia o nosso olhar, na figura, o nosso cérebro compreende o seu significado de maneiras diferentes. Mas a figura é a mesma, não mudou. Aqui um exemplo muito famoso, né, que é a cachoeira, a cascata perpétua do Escher, né, que a gente nunca sabe se ela está subindo, ou se a água está subindo, está descendo, para onde que a água está indo. O Escher era gênio, né, em brincar com essa nossa percepção visual. Né? Dá vontade de ficar, né, de parar a apresentação aqui e deixar aí. Aqui um pouco mais tecnicista, são mesmo exercícios gestálticos esses, né, de relação de continuidade. Por exemplo, na figura de cima, o que você vê? Janelas de cabeça para baixo e cabeça para cima? Ou você vê uma linha fechando 3 retas, né, e criando uma unificação. Aqui é continuidade, mas a unificação também. Uma unificação entre todas essas janelas. Né? O que você vê de fato aí? E aqui, o de baixo, essa também a relação, e aí a ideia de mundo que a gente cria naquilo que a gente vê. Né? De acordo com a teoria gestáltica, quando a gente vê aquela figura pontilhada, na verdade, o nosso cérebro já processa a segunda figura. Já processa a forma dela, né, como uma coisa contínua também. Aí aqui um exemplo bem famoso. O que vocês veem nessa figura? A minha esposa disse que viu um peixinho. Esse é o peixinho do Carrefour. Aí, se a gente aplica a lei da continuidade, é o C do Carrefour. Vocês nunca mais vão ver esse símbolo da forma como vocês viam até hoje. Né? Voltando, agora vocês conseguem ver o C. Né? É a aplicação da lei da continuidade. Ok. Seguindo agora para a atitude no gesto. Falamos um pouco de Gestalt, seguindo agora para a atitude no gesto. Eu gosto muito de fazer relação sempre com artes que a gente tem que se colocar numa posição de humildade, né? E entender que outras artes vêm trabalhando com gesto muito antes da gente. Né? Então, eu gosto muito de relacionar os trabalhos que eu faço com dança, né, com as artes cênicas, e nada melhor do que o Rudolf Laban para a gente ter como referência nesse aspecto. O Laban diz que a compreensão do movimento vem por intermédio da descoberta das atitudes que prevalecem em relação aos fatores do movimento. Então, assim, estou esperando o Zampronha para almoçar meio-dia, ele me aparece a 1h30 aqui, e eu faço assim para ele. Legal, hein, Zampronha? Valeu, obrigado.
Ou o Zampronha me aparece aqui com toda a obra dele gravada em CD e DVD e me dá de presente, assim, ó, tal. Aí eu faço assim, pô, Zampronha, valeu, obrigado. Esse gesto aqui, ele é o mesmo, mas a atitude que eu coloquei em cima dele é diferente. E fez com que ele tomasse conotações diferentes. O primeiro, ironia, né? Ironia. E o segundo, nossa, felicidade, agradecimento. Mas o gesto é o mesmo, né? E aqui, em homenagem ao nosso compositor, que tem descendência italiana, né? O gesto italiano, né? Ma che, né? Então, aqui, eu queria muito que alguém abrisse aquela porta e eu falasse assim, ó, tipo, está lotado, né? Está cheio, não dá para entrar. Foi mal, você vai ter que ficar aí fora. Mas pode entrar, não está lotado. Ou, né, eu posso virar para o Zampronha e falar, Zampronha, era meio-dia que a gente ia almoçar. Meio-dia, não 1h30. O gesto também é o mesmo, né, mas com atitudes completamente distintas e com significados também distintos. E a atitude do gesto em música. Bashratá é uma compositora do leste europeu que voltou para lá, inclusive, para a antiga Tchecoslováquia. Aquilo foi dividido tantas vezes, já nem sei o nome do país que ela mora. Mas é a antiga Tchecoslováquia. E aí ela fala, né, dessa relação da atitude do gesto em música na visão do compositor. Na visão do compositor. No trabalho dela, ela usa, inclusive, o Ferneyhough como referência. É bastante interessante. Para mim, o fundamental é o que ela fala no final, né, que você pode ter uma abordagem do intervalo sobre diferentes perspectivas, né, quase que perspectiva aí a gente pode substituir por atitude, né? E aí a gente tem fatores como energia, níveis de tensão, relaxamento do corpo, né? Aqui agora falando do movimento corporal, né? E relativamente aos eventos sonoros, elas podem ser constatadas através dos modos como os eventos são pensados para o espaço, né? Como esses eventos sonoros são pensados para o espaço. Então, aqui também a espacialização sonora, ela também é uma atitude do gesto sonoro, né? Porque a verdade é que o som que eu tiro de um instrumento aqui, captado pelo microfone, ele é sempre o mesmo. Agora, o que o compositor, ou o técnico, ou o próprio intérprete vai fazer aqui, jogando nas caixas, de maneira estéreo, ou 5.1, ou seja lá o que for, o material sonoro é o mesmo com o qual ele trabalha, mas a atitude gestual do som, ela que vai ser diferente. E aí, falando do terceiro ponto elencado, a questão da metáfora e da metonímia, né, das figuras de linguagem, né, em música. O Hatten, ele diz que essa relação do gesto humano, ele inclui essas características, né, que a gente pode associar fundamentalmente como musicalmente, a fundamental musicality shared. Você pode dividir, né, você pode, não é dividir, é compartilhar, né, com a capacidade de percepção, né, de reprodução, as características de forma do ritmo, do timing, né, que aí não é tempo, né, eu não sei como é que se traduziria para o português, do momento, né, da situação, talvez, né, do contorno da altura, né, e intensidade. Segundo José Gil, que também é um teórico da dança, cada gesto pode, por si próprio, ter vários sentidos, incluindo sempre aquele que o corpo todo imprime à sequência particular pela sua presença unitária. Então, cada gesto, por si próprio, pode ter vários sentidos. Aí o sentido abstrato da figura de linguagem é o que cabe aqui. Para quem não lembra das aulas de português da 8ª série, né, a metonímia seria basicamente aquilo, né?
fica aí, bebe mais um copo. A gente não bebe o copo, né? A gente bebe o suco de laranja que está no copo, né? Mas ninguém que está tomando suco de laranja fala, fica aí, bebe mais um copo. Né? Então é a cerveja que está lá no copo, a pessoa fala, fica aí, bebe mais um copo. Né? E com relação à metáfora, asas do desejo, né? É um exemplo. Né? O desejo ele não tem asas, né? Mas a gente pode sempre criar metáforas com relação a essas coisas. Então, até a representação do mundo, segundo a imagem do corpo humano, tudo são combinações metáforo-metonímicas em ação. Isso vai ser muito legal de mostrar aqui. Pronto, finalmente, vamos falar aqui do Zampronha. Essa figura, olha que engraçado, ela é muito parecida com aquela figura azul, pontilhada, que depois a gente via a forma geral. Geralmente, nos exercícios gestálticos, essa linha curva ela é muito utilizada. Eu não sei se o nosso compositor teve contato com isso ou foi influenciado de alguma maneira, mas é uma coincidência muito gratificante, assim, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. O que está entre aspas são algumas reduções das informações que o compositor deixa na partitura. Essa é a partitura do Recycling, que é o primeiro movimento dos 3 movimentos que eu falei lá no começo da apresentação. A partitura do Recycling é isso, mais nada. A única coisa que o compositor dá depois é uma série de sugestões para você ir explorando timbricamente os instrumentos dentro de um tempo determinado, né? Mas seguindo essa figura. Poxa vida! Então, a imagem é lida como representação de gestos físicos. A imagem é lida associando-se a timbres. A imagem é lida na qual um eixo representa a frequência e outro representa o tempo. Eu ainda fiquei pensando, tudo bem, a gente pode ler a imagem de maneira bidimensional, mas a gente também poderia ler ela de maneira tridimensional também. Mas não vai dar tempo de falar disso aqui. Basicamente, teria que ser uma apresentação só para isso. Ok. Então, a gente tem essa imagem. Guardem essa imagem na cabeça. Vou trabalhar com isso. Vou trabalhar de que forma? Eu posso pensar nessa imagem daquela maneira. E se eu vou fazer uma representação gestual disso, eu posso pensar nisso aqui. Ou ainda, meu gesto da mão esquerda vai estar escondido. Eu só visualizei aquela parte vermelha, né? Desculpa. O que eu fiz? Eu tomei como base os limites da figura. Tá? Por isso que a gente vê um triângulo retângulo do lado de lá. Porque eu tomei como base os limites da figura para preencher esse espaço da figura, esse espaço em branco. Essa visualização da parte de cima. Se eu pensar em dinâmica, se eu visualizasse só a primeira, esquece a parte vermelha e visualiza só a linha curva, né? Eu poderia partir do princípio de que, visualizando só a linha curva, a base da curva é uma dinâmica fraca, né? Em piano, né? A gente aprende desde do pré, que quando a professora faz assim, e quando a professora faz assim, né? Mas, quando eu faço a leitura
desse mar amarelo, desse mar amarelo, eu posso pensar em uma dinâmica densa, cheia de volume, né? Eu posso imaginar num volume completamente cheio, que é exatamente o contrário da linha curva, né? do que eu pensaria olhando só para a linha curva. E aí, aqui é que está a riqueza dessa figura e dessa relação gestáltica da figura, é que você pode interpretar das duas maneiras. Então, você pode, eventualmente, fazer uma dinâmica piano, fazer uma dinâmica fortíssimo, que você está respeitando essa figura. Você está respeitando o que está escrito ali. Mas você está variando. Você está enriquecendo a sua performance e, sonoramente, a música. Depois, você pode fazer combinações, né? Aqui eu botei logo as três juntas, né? Mas você pode combinar o amarelo com o azul com o amarelo, o amarelo com o azul com o amarelo, o vermelho com o azul, o vermelho com o amarelo, né? E assim por diante. A gente pode, obviamente, também fazer um movimento físico, né, do corpo, movimento corporal, só com a linha curva. De lá para cá. Nunca mais vocês vão ver a linha curva só do jeito que vocês viram. Legal. Figuras de estilo e atitude em algumas obras do Zampronha. Eu lembro, eu era aluno lá na Unesp, tive a sorte de ainda pegar o Zampronha como professor lá. Ele foi embora no meio do curso, abandonou a gente. Mas ainda tive a sorte de pegar ele lá. E eu falava para ele assim, mas, pô, professor, como é que o senhor escreve 3 Fs para Ratan? Não dá para tirar 3 Fs de um Ratan. E ele falou assim, não, o que importa é a vontade do gesto. Foi alguma coisa assim que ele falou, que eu não entendi nada. Para a gente tocar no vibrafone. Sim, né? Mas se eu faço 3 Fs com raqueta, mesmo com a raqueta na tontura, a relação de dinâmica ela se mantém. Com o Ratan. Então, esse é um exemplo metafórico do que esse trecho aqui está querendo dizer em modelagem da ESA. Né? É o 3 Fs possível com isso. E é uma relação metafórica da dinâmica, do timbre do instrumento e daquilo que é possível fazer. E aí, a minha atitude gestual tem que trabalhar para as pessoas entenderem que aquilo é um 3 F. Aquilo é um 3 F. Porque eu venho tocando daqui e de repente faço isso. A minha energia ela não pode cair, a energia da música ela não pode cair. Então, através da minha atitude gestual, eu vou manter essa energia no topo. E ele fala 3 Fs para deixar isso claro. E aí aqui no modelagem 13, aí aqui a relação metafórica está escrita. Não é nem do som e nem da relação de 2 sons que você tira do instrumento com a mesma dinâmica escrita. Né? Mas agora o jeito que está escrita, é a mesma escrita.
mas o som que se tira do piano é outro, completamente outro, né? Isso é muito interessante, porque aqui não é só porque o piano é um piano e o vibrafone é um vibrafone, porque se ele escreve um dó, eu toco dó, vai soar um dó no piano também, é óbvio que vai soar diferente, porque o piano é um piano e o vibrafone é um vibrafone, só que nessa escrita não se trata só disso aqui, né? E não se trata só do que o piano é capaz de tirar, né? Se trata da atitude de um mesmo gesto compreendido de maneiras diferentes em dois instrumentos diferentes. Aí aqui um trecho de modelagem 10A, o tempo é curto, eu não vou tocar, mas às 4 horas da tarde eu vou tocar. Aí vocês podem ver toda essa relação. Mas é engraçado, não, eu preciso tocar isso. Eu vou tocar no meio, ó. Só que aqui pra cá, pra vocês verem, cara, isso aqui é 4 Fs, isso aqui é 5 Fs. Tá no meio é 4 Fs, o que tá no final é 5. Né? Teoricamente é isso aqui. Essa segunda parte, supostamente, né, em música tradicional, teria que soar mais forte. Né? Ela teria que soar mais forte. Mas ela é o que é. E ela é um jogo metafórico, né, dessa relação do instrumento com a exploração tímbrica e com a escrita. Mesmo no fim. E aqui é muito legal. Ai, gente, por que a figura ficou assim? Ainda embaixo aqui, o hipertocado. Né? Para quem não sabe, a caixa é com os invisíveis. E ele usa a mesma escrita também, né, do modelagem para esses bombos invisíveis. Então, poxa, se eu não tenho clara essa atitude da escrita relacionado a esses instrumentos invisíveis que estão em volta de mim, eu não vou conseguir construir gestualmente isso da melhor maneira. Eu não vou conseguir ter êxito na minha performance. E ele usa a mesma escrita, na mesma obra, para a caixa. Então é tudo uma relação metafórica mesmo e de atitude do gesto. Né? De como que a gente vai lidar com esse jogo relacionado agora com os limites invisíveis. O Collor, infelizmente, teve algum problema aqui com a figura, que também usa o mesmo tipo de escrita, grupos, desse mesmo tipo de escrita para um cluster de metais suspensos e abafados. Então, terminando agora, finalmente, eu vou ler, porque acho que é interessante que o Zampron ele dialoga em sua música, através da sua escrita e expressividade, com um gesto e com o que há de mais moderno e atual referente a esse campo de pesquisa vinculado à performance artística, diga de passagem, a Gestalt. Né? Analogias com a Gestalt, figuras de estilo e atitudes são apenas alguns caminhos pelos quais podemos perceber a força da gestualidade de Zampron em sua obra para percussão. É possível trazer o Zampron para uma leitura performativa que vai além da música, foi o que eu disse no início da apresentação, inserindo em universos sensoriais, perceptivos e performativos que flertam com a arte da performance, happenings, dentro de outras correntes prováveis. Então, gente, obrigado. Tá? Essa foi a bibliografia que eu utilizei. Quem quiser depois trocar uma ideia, estão aqui os meus contatos. E a gente aguarda vocês no meio da tarde para as performances artísticas que vão ter aqui. Obrigado.